Shabbat Shalom, novamente. Chag Sukkot Sameach. Mais uma vez, lembrando, estamos no Shabbat Chol HaMoed Sukkot, né? O Shabbat que ocorre em meio à festa de Sukkot. Então, estamos duplamente em festa, né? Pelo Shabbat e por Sukkot. E Sukkot ainda tem, né? É chamado de Zman Simchatenu, né? O tempo da nossa alegria. Então, acho que é uma alegria nem dupla, é múltipla. É, por assim dizer bem isso. Tá? Vamos então ao estudo da nossa paraxá de hoje, é uma paraxá, né, específica de Chol HaMoed. Então saímos da sequência, né? Na verdade, vamos ter a leitura de Vezot HaBrachá, né, que é a última paraxá, e da inicial, da Bereshit, no próximo Simchat Torah, Shemini Atzeret, né? Será feita a leitura, né, da última paraxá, tá bom? Depois vamos rebobinar, né, voltar ao início, literalmente voltar ao princípio, voltar a Bereshit. Então, hoje, né, a leitura foi feita aqui, nós lemos Shemot, Êxodo 33, verso 12, e a paraxá vai até o 34, verso 26. A Haftará, porção dos profetas, e Yehezkel, Ezequiel 38, até o 39, 16, e a porção da Brit Hadashá, Nova Aliança, chamado Novo Testamento, Apocalipse 19, versos 1 até 6. Eu não vou trazer aqui, né, o estudo não vai focar na paraxá em si, vamos trazer um tema de Sukkot, né, mas vamos só ver quais são, né, o que tem então nessa paraxá, nesses tópicos, né, da paraxá desse texto de Shemot 33. Então fala sobre as faces do Eterno, como nós lemos aqui, né? Vai falar quando Moshe ele pede para ver a glória do Eterno, aquela passagem, né? Que ele pede para ver, o Eterno fala, não, ninguém pode ver o meu rosto, né? Então olha para a fenda da rocha, eu vou passar de costas, né? Esse trecho. Fala das segundas tábuas, né? As tábuas que foram refeitas. Lembrando que as primeiras já haviam sido quebradas quando Moshe desceu, né, do Sinai e viu aquela balbúrdia, né? As tábuas foram quebradas, então agora temos as segundas tábuas. Vamos ver os 13 atributos de misericórdia que nós recitamos aqui no serviço de Yom Kippur, né? Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun. Quando o Eterno ele se apresenta para Moshe com os seus 13 atributos de misericórdia. E a paraxá finaliza falando sobre aliança e promessa, tá? Mas, como eu disse, não vamos entrar, talvez indiretamente, né, mas não vamos especificar nada desses tópicos, porque hoje nós vamos falar sobre algo que eu acho que Sukkot reflete de uma maneira muito grande, ou deve refletir de uma maneira muito grande para nós, né? Quando eu estava durante a semana preparando o estudo antes da festa, antes da quarta-feira, né, do nosso Arvit aqui de Sukkot, eu estava numa linha de estudo, falei, vou falar sobre isso aqui. E estava tudo certo, até falei, nossa, já achei uma coisa interessante. E aí o Roche trouxe um estudo aqui de Sukkot, e ele falou muitas das coisas que eu ia falar, e eu já estava com algo quase pronto, assim, né? Não 100% pronto. E, inclusive a questão, né, vamos tratar aqui só para recapitular, porque vai fazer parte do nosso estudo, mas de Yeshua na manjedoura e tal, eu também tinha tido esse insight. Engraçado, é um bom sinal, né? Sinal de que estamos no mesmo espírito também, né? Mas eu ia trazer isso, e daí quando ele começou a falar, eu falei, e agora? E daí me bateu o desespero, né? Aqui é o ser humano, né? E agora, o que vai seguir? Porque já era quarta-feira, né? E daí tinha quinta e sexta para preparar o estudo do zero. E falei, agora, o que eu vou falar? E daí veio o desespero. E aí, me veio uma história na cabeça, uma história que é uma história real, que eu conheço, que sempre me fascinou e que eu gosto muito, que me encanta essa história. E daí eu pensei, falei, mas Eterno, eu não posso fazer uma mensagem dessa história. Eu vou contar a história, deu 5 minutos, acabou o estudo, né? É rápida, é uma história, né, que não tem muito. O que eu vou falar? Não posso fazer um estudo dessa história? E eu senti assim, calma, eu vou te conduzir a partir disso aí, né? E tá bom. Daí eu descansei, né, no Eterno, falei, tá bom, então, assim vai ser. E assim foi. Aí na quinta, durante o dia de Sukkot, né, eu infelizmente não pude vir porque meu trabalho não permite, né. Em breve, se o Eterno assim permitir, eu terei maior flexibilidade, liberdade nas festas, para estar nas festas. Mas por enquanto não tenho, como muitos, né, outros irmãos também não têm, então tive que trabalhar. Só que lá
Foi uma certa rebeldiazinha, entre aspas, né? Mas eu falei, não vou trabalhar, vou ficar aqui, eu vou ficar estudando, vou ficar lendo, né, alguma coisa para achar, e fiquei o dia inteiro. Mas o Eterno permitiu, tanto, não só Ele permitiu, como Ele abençoou, e Ele conduziu o estudo, e foi fluindo, e foi, e saiu o estudo, né, no dia do Sukkot, tá? E assim foi. Mas eu não vou falar essa história. Então, essa história que ele me trouxe na mente aqui quando estava com esse desespero, quando eu falei, o Roxo está falando também o que eu ia falar, e agora o que eu vou dizer? O que eu vou trazer? Me bateu o desespero, veio essa história, tal, tá? Então, mas eu vou falar no final do estudo, no finalzinho, tá? Só vou recapitular então uma coisa muito importante que tem a ver também com a nossa condução hoje, que o Roxo trouxe, né? Que o Roxo disse, né? Então, no Erev Sukkot, falou sobre a origem de Sukkot. Quem estava lembra, né? Porque o que Sukkot celebra, né? Vamos só recapitular aqui já, tá? E algo que também me chamou muito a atenção, né? Que é a questão da humildade, né? O aspecto de humildade relacionado a Sukkot, né? E a origem de Sukkot e a festa em si, né? E o Roxo trouxe, né? Por exemplo, os israelitas, eles ficaram, né, quando eles saíram do Egito, saíram fugidos, né, do Egito, eles acamparam no lugar, está ali, né, Êxodo 12:37, e viajaram os filhos de Israel de Ramsés a Sukkot. Sukkot era o nome do lugar, ou assim foi batizado, porque eram como 600.000 homens andantes fora as crianças, eles acamparam ali, né, então ergueram suas Sukkot, suas tendas, suas cabanas, né. E essa passagem, ela faz referência a um outro trecho. O Roxo trouxe isso, só estou recapitulando, para quem eventualmente não estava, ou não lembra, ou não veio, né? Não pôde vir. Remete a Gênesis 33, quando Jacó, ele parte para Sukkot. Não é o mesmo Sukkot, era outro lugar, mas que ele batizou de Sukkot, porque lá ele edificou para ele uma casa, e para o seu gado fez Sukkot, fez cabanas. Por isso chamou o nome do lugar Sukkot. Então, essa passagem aqui de Êxodo é o segundo lugar na Torá em que um lugar é batizado Sukkot, tá? Então, temos dois lugares chamados Sukkot. Um lá de Gênesis, quando Jacó ele faz cabanas para quem? Para o gado, né? Para o gado. E a tradição diz, né, que aqui em Êxodo 12, os israelitas não tinham cabana separada para os animais. Eles tiveram que fazer cabanas e ficar com os animais nas cabanas. Não dava tempo, eles estavam fugindo, estavam saindo, escapando do Egito, né? Era o que tinha, saíram com a matzá, o Roxo trouxe, né? Às pressas, né? O pão não terminou, não fermentou, porque eles saíram às pressas, e não tinha como fazer cabana separadinha só para os bichos e para as famílias à parte. Então eles ficaram juntos, né? Na mesma cabana, tá? Só recapitulando então que foi isso, um aspecto que o Roxo trouxe, né? E isso nos lembra do quê? Que o Roxo trouxe também? Quem que nasceu em um lugar que tinha animais junto com os animais? Yeshua, entre aspas, manjedoura, né? Vamos falar sobre isso aqui um pouquinho, assim, também brevemente, mas Yeshua também, né? Ele veio ao mundo, na sua primeira vinda, nasceu ali numa cabana com animais, ali junto com animais, né? Tá? Só para a gente recapitular, então. Aliás, né? Sobre essa questão de Sukkot. Então, Sukkot lembra, né? Sukkot, essa conclusão, lembra desse episódio em que os israelitas acamparam naquele lugar que chamaram de Sukkot. E eles ali acamparam junto com os animais, nas mesmas cabanas, tá? Essa festa de Sukkot é chamada, em Vaikra, em Levítico, ela é a única dos Hagim, a única das festas, né? Que são descritas lá em Levítico 23, que é chamada de Ha-Hag, a festa. Não que as outras não sejam importantes, mas ela é muito importante porque ela é chamada, a única que é chamada assim, esta é a festa, né? Pela Torá. E ela é atrelada, para nós que temos Yeshua, né? Ela é muito fortemente, muito claramente atrelada às vindas do Mashiach. As duas vindas do Mashiach, essa festa, né? Ela é muito fortemente atrelada às duas vindas do Mashiach. Como assim? Cremos que a primeira vinda de Yeshua aconteceu durante a festa de Sukkot, né?
A festa de Sukkot. E temos algumas dicas nas escrituras sobre isso. Uma delas o Roshi trouxe aqui, né? Que é justamente Yohanan 1, verso 14. A palavra que se tornou carne, e a palavra no grego é eskenezei, tabernáculo, vem de tabernáculo, tá? Então, tabernaculou entre nós e vimos sua glória. Não é por acaso que Yohanan, João, um judeu praticante da Torá, dos princípios, usou essa palavra aqui. Não foi por acaso que ele colocou tabernaculou, né? Tem um motivo, nada por acaso, né? Tá? É uma das dicas que as escrituras nos dão, né? Temos, por exemplo, Lucas 2,7 também, que vai falar quando Yeshua nasceu. Então, ela, né, Miriam, né, Maria, deu à luz o primeiro filho, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles nas estalagens, porque estava cheia Jerusalém. Fala lá de incenso, mas quando que as famílias subiam para Jerusalém? Nas 3 grandes festas, né? Então, imagina, Israel todo e outros judeus que vinham de outros lugares do mundo, né? Iam para Jerusalém. Então, Yosef, com a sua família e a sua esposa grávida, eles não acharam hospedagem. Creio eu que muito provavelmente eles ficaram numa sucá que era para os bichinhos lá, que era aquele estábulo, chamado, né, que traduzido como estábulo, mas muito provavelmente era uma sucá, tá, onde estavam os bichos, os animais. E daí ali Yeshua nasceu, né, naquele lugar. Então, Lucas 2,7. Aí tem, mas né, temos lá a tradição do Natal, né, e dezembro, como fica, né? Jesus não nasceu em dezembro? Pelas escrituras, claramente não nasceu em dezembro. Primeiro, pelo que eu falei, né, somente 3 vezes no ano, os judeus, todo o povo ia lá para Jerusalém, tá? E era no período das grandes festas, e não temos nenhuma das 3 grandes festas em dezembro. Começa por aí. Nenhuma das 3 grandes festas ocorre em dezembro, né? Então, não é dezembro. Se você seguir em Lucas 2,8, vai falar que os pastores, quando eles têm a visão, né, do anjo, né, vai falar que os pastores estavam à noite no campo cuidando do rebanho. Se fosse dezembro, eles não estariam à noite no campo cuidando do rebanho. Sabe por quê? Porque Israel é frio em dezembro. Dá mais à noite. Eu, quando estava lá em Jerusalém, na última vez que eu fui, peguei neve lá em Jerusalém. Nevou. Então, de manhã estava tudo branco de neve. Então, os pastores não iam estar no campo cuidando do rebanho em pleno dezembro à noite, né? Então, a gente tem essas dicas das Escrituras. Então, dezembro não foi. E pela palavra que João usa, que o Hanan usa, tabernaculou, não é por acaso. Muito provavelmente era uma festa de Sukkot, né? Que estava acontecendo ali. Então, né, essa primeira vinda a gente vê provavelmente em Sukkot, e nós cremos que a segunda vinda de Yeshua também é muito ligada, né, à ideia do que acontece em Sukkot, né? Ele é a vinda dele como um rei, né, como um rei Mashiach, né, um rei literalmente que virá a governar o mundo, né? Tabernacular entre nós novamente, né? Porque ele vai governar de Jerusalém, né? E todo o mundo e terá que obedecê-lo, e quando que todas as nações terão que ir para Jerusalém? Mandar um representante? Na festa de Sukkot, né? Então, nada por acaso. Então, Sukkot é muito fortemente associada com a figura do Mashiach, com as vindas do Mashiach, né? Nós temos um conceito no Talmud, ele é muito discutível e discutido, né? Mas alguns rabinos veem lá, existem 2 Mashiachs, né? O Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben David, o Messias filho de José e o Messias filho de Davi. Claro que no pensamento judaico não era José pai de Yeshua, né? É o Yosef da tribo, né? O José filho de Jacó, tá? Seria um Mashiach que viria da tribo, no pensamento, né, dos rabinos, um Mashiach que viria da tribo de José, né? E o Mashiach filho de Davi, tá? Mas o fato que existe esse conceito, né, que é curioso, nos chama a atenção, porque eles falam, inclusive, não vou citar aqui porque nós vamos entrar em outras coisas depois, fala-se que o Mashiach ben Yosef, que o Messias filho de José, ele seria morto, né? Ele é um Messias que é morto. Então, é interessante, né? A gente só coloca como uma curiosidade porque é discutível, enfim, tá? Mas dentro dessa ideia de 2 Messias ou 2 vindas, né? Nós temos alguns conceitos interessantes. Por que eu falo isso? De novo, né? No judaísmo moderno, eles vão falar, você vai discutir, Yeshua veio como primeira vinda, ele vai voltar.
Não, isso não existe, né? O Messias é uma vez só, né? Não tem essa de veio uma vez, cumpriu metade, depois vai cumprir a outra. Isso é o pensamento judaico moderno, tá? Não existe isso. Esse é o argumento que se tem, né? É uma vez só e pronto. Quando alguns nem Messias creem, né? Alguns, não, Messias não é uma pessoa, é uma era, é um, sei lá, existe de tudo, né? Mas existe essa ideia de não, Messias é uma vinda só, não tem esse negócio. Por isso que eles falam que eles rejeitam. Essa é uma das, né? Das razões que eles falam que eles rejeitam Yeshua como Messias. Não, mas ele não cumpriu, ele não trouxe paz para o mundo, por exemplo, né? Eles argumentam isso. Mas existem alguns conceitos muito interessantes em comentários rabínicos, né? Ou na tradição antiga, né? Judaica. Por exemplo, nós temos lá o trecho de Daniel 12. Esse trecho aqui, na tradição cristã mesmo, eu digo, ele é muito interpretado como a questão também do fim dos tempos, né? Peguei só um trechinho porque é esse trecho que nos interessa, tá? Então vai falar, bem-aventurado o que aguarda e alcança 1335 dias. É o anjo falando com Daniel, e o anjo começa a lançar aqui esses números de anos ali, de dias, né? E Daniel fica perguntando, mas o que é isso? E o anjo não me explica o que é, ele só continua falando, né? E Daniel fica meio perdido, como muitos. A tradição cristã interpreta isso aqui, não, é aqueles 3 anos e meio e não sei o quê, né? Eu não vou entrar nesse aspecto, porque o que eu quero colocar aqui é um comentário de Rashi, do Rashi, que é um dos rabinos, um dos principais comentaristas de Tanakh, né, das Escrituras. Ele vai comentar sobre esse verso e ele vai dizer o seguinte, olha que interessante: 45 dias são adicionados ao número de anos anterior, pois o nosso rei Messias está destinado a ser oculto após ter sido revelado. Então será revelado novamente. Assim vemos no Midrash Ruth, e assim também o Rabi Elazar Hakalir estabeleceu. E ele será escondido deles por 6 semanas de anos. Então, olha que ideia interessante. Ele está dizendo aqui que o Messias seria revelado e depois escondido. E depois, lá para frente, ele vai ser revelado de novo. Olha que interessante. Sobre o Daniel 12 lá. Né? Então, nós temos um conceito aqui de um Messias que vem, aparece, é o culto deles quem? De Israel. Está falando de Israel aqui. É o culto de Israel e depois, lá para frente, depois de um período X, ele será revelado novamente. Então, temos uma ideia de 2 vindas, né? De 2 revelações, pelo menos, assim, do Mashiach, né? Está vendo aqui no comentário de Rashi sobre Daniel 12, tá? Então, o Messias que se revela e depois é o culto e depois ele é revelado novamente, tempos adiante, né? Nós temos, já trouxemos aqui em outros momentos, alguns talvez já saibam bastante, né? Mas no Talmud nós temos, no Tratado do Sanhedrin, uma longa discussão, trazendo agora, né, os sábios, né, os estudiosos da Torá e os sábios do Talmud. Então nós temos uma longa discussão sobre como e de que maneira se daria a vinda do Messias. Tá? Então, no Sanhedrin 97, 98, 99, os rabinos vão ficar lá discutindo, né, debatendo, não, o Messias vai vir quando tal coisa acontecer, ou o Messias vai vir nesta configuração, nesta condição. Eles têm uma longa discussão ali sobre esse aspecto, né, em que condições o Messias viria. Aí, temos um rabino, o Rabi Yohanan, que vai dizer o seguinte: o Rabi Yohanan disse, quando verdes uma geração definhando, esperai pelo Mashiach, né, pelo Messias, como está escrito. Daí ele vai citar de onde ele tira isso. Ao povo aflito, Toshia, tu salvas. Ele cita 2 Samuel 22, 28. O Rabi Yohanan disse, daí ele continua, né? Quando verdes uma geração sobrecarregada por inúmeros problemas, tal como um rio de problemas, esperai por ele, como está escrito. Pois ele virá ao inimigo como uma torrente, impelido pelo Espírito do Eterno. Ele cita Isaías 59, 19. E a isto se segue. E o Goel, o Redentor, virá a Sion, àqueles que em Yaakov que abandonaram o pecado, diz o Eterno. 59, 60. Tá? Ele cita Isaías 59. Então o Rabi Yohanan vai dizer o seguinte: quando o Messias vai vir, quando uma geração estiver definhando, em muitos aspectos, né? Porque o Eterno disse que ele salvaria aquele o aflito. E quando houver muitos problemas, quando estiver uma geração que estiver enfrentando muitas dificuldades e muitos problemas, é quando o Messias virá, porque está escrito que ele viria ao inimigo como uma torrente de águas, né? Uma torrente, um rio,
com correnteza, né? Uma torrente de águas, tá? Então, nós temos, né, eu destaquei ali o Toshia, né, que lá de 2 Samuel, que Toshia é raiz de Yeshua, né? Yeshua vem também a raiz de salvação, né? Tá? Toshia. Nós temos Goel, eu comentei, acho que em algum momento no estudo de Yom Kippur, né, que quando fala Goel, muitas vezes na tradição judaica é associado como uma referência ao Messias, Goel, o Redentor, o Salvador, o Libertador. Muitos entendem que se refere ao Mashiach, né? Então, e aqui ele cita Isaías 59:60, que fala: o Vale Tzion Goel. Nós temos essa oração também, o Vale Tzion Goel, né? E virá o Redentor a Tzion, a Sião, tá? Mas a questão aqui principal é a torrente, né? Torrente, que fala ali em Isaías 59, né? Que é citado pelo Rabi Yohanan. Águas, né? Em outro trecho mais acima, né? O próprio Rabi Yohanan, daqui no Tratado do Sanhedrin, um pouquinho mais acima, ele vai citar outro trecho, outra passagem das Escrituras, que fala de águas também, relacionando águas à vinda do Mashiach, tá? Alguma coisa com águas, tá? Quando o anjo está sobre as águas falando com Daniel, ele cita Daniel também, tá? Um pouquinho antes. Então, nós vemos águas aparecendo como um elemento aqui trazido, né, ligado à salvação por meio do Messias, tá? Na opinião do Rabi Yohanan, águas como esse elemento que se destaca de alguma forma. E aqui que isso nos remete? Águas. O que isso nos remete? Nós temos um dia, durante a festa de Sukkot, né, chamado Rosh Hashanah Rabbah, que é o 7º dia. Vai acontecer na próxima terça, né? Terça-feira para quarta? Terça para quarta. Terça-feira para quarta, tá? Terça à noite, quarta ao longo do dia. Rosh Hashanah Rabbah, a grande salvação. É o 7º. É o 7º dia, isso. É o último dia de Sukkot em si, né? Vamos assim dizer, normal, tá? Então, Rosh Hashanah Rabbah, 7º dia, tá? Festa de Sukkot, que é o 7º dia. Então, nesta festa, que é também chamada Hag HaMai, a festa das águas, né? Tá? Neste dia, lá no passado, quando havia o templo, né, em Jerusalém, havia uma tradição, né? Uma tradição performada pelo Kohen Hagadol, pelo sumo sacerdote, né? Chamada de Simchat Beit HaShoevah. Simchat Beit HaShoevah, tá? O que era isso? Então, o sumo sacerdote ia lá na fonte de Siloé, pegava águas de lá, né, com um recipiente especial, e ia com o povo em procissão atrás dele para o templo, derramava aquela água sobre os pés do altar no templo, o altar de sacrifício. Derramava aquelas águas sobre os pés do altar do sacrifício, e o povo seguia ele cantando Hoshiana. Hoshiana, tá lá, cantando isso aqui, ó. Esse trecho. Este é o dia que fez o Eterno, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Salva-nos, Hoshiana, pois te pedimos, ó Eterno, o Eterno te pedimos, prospera-nos. Bendito que vem em nome do Eterno, nós os bendizemos desde a casa do Eterno. Então o povo ia atrás do sacerdote cantando estas palavras. Isso, Ana, Hoshiana, isso, é isso mesmo, cantando essas palavras. Então essa cerimônia é chamada de Simchat Beit HaShoevah, tá? Então o povo clamava, né, Hoshiana, por que isso? Já vamos falar daqui a pouco, né? E foi quando, né, a Brit Hadashah diz que Yeshua estava em Jerusalém nesse dia do Rosh Hashanah Rabbah, num certo Sukkot, judeu que era celebrando o Sukkot, né, em Jerusalém. Então ele estava lá acompanhando provavelmente essa cerimônia, né? E em dado momento, segundo a Brit Hadashah, ele se levanta e diz o seguinte: olha só, no último dia da festa, em Rosh Hashanah Rabbah, Yeshua se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem confia em mim, como dizem as Escrituras, de seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Então Yeshua, diante daquele clamor do povo, por que era feita essa cerimônia? Por que eles faziam esse simchat, né? Essa cerimônia do Beit HaShoevah, tá? Por que era isso? Era como um simbólico clamor por chuvas, né? Havia ali uma mudança de estação em Israel nesse período, nós vamos entrar daqui a pouquinho sobre isso, né?
Então o povo clamava por chuva, para que houvesse chuvas naquele novo período, né? E aí Yeshua, conhecendo a tradição, conhecendo isso e fazendo parte ali, ele vem e diz que eles clamavam por águas e ele era, né, a fonte pela qual saíam as águas vivas. E que se eles bebessem não teriam mais sede, como ele tinha dito em outro momento, né? Então ele se coloca ali como a fonte dessas águas, né? Tá? Diante do clamor do povo, associando a água com salvação, certo? Que é a associação que nós temos lá por meio do Rabi Yohanan, na sua opinião sobre como que viria o Messias. Ele associa águas, a torrente, né? E virá como uma torrente, né? Associa águas com esse elemento de redenção, com aspecto de redenção, tá? E aqui Yeshua se coloca também com esse aspecto. Mas vamos ver então, né, um pouquinho mais da discussão dos rabinos naquele tratado Sanhedrin 98, página 98, parte A, se não me engano ainda, Outro rabino vai dar sua opinião também sobre aspectos relacionados à vinda do Mashiach, é o Rabi Alexandri. Ele vai citar o Rabi Yehoshua ben Levi, tá? Então ele falando, né, o Rabi Alexandri disse, o Rabi Yehoshua ben Levi apontou uma contradição. Está escrito: no seu tempo o Mashiach virá. Mas também está escrito: eu, o Eterno, abreviarei isto. Ele está citando Isaías 60, 22. Se eles forem dignos, aí o Rabi vai explicar. Se eles forem, eles quem? Israel, né? Se eles forem dignos, eu abreviarei a vinda do Messias. Se eles não forem dignos, ele virá no seu tempo. O Rabi Alexandre disse, o Rabi Yehoshua opôs 2 versos, ele contrastou 2 versículos. Está escrito: e eis que vi, vindo com as nuvens, um como filho do homem. Daniel 7,13. Enquanto em outro lugar está escrito: eis que te vem o teu rei, justo e vitorioso, humilde, montado no jumentinho. Zacarias 9,9. Se os israelitas, se os judeus forem dignos, ele virá com as nuvens dos céus. Se eles não forem, ele virá humilde e montado no jumentinho. Essa é a opinião do Rabi Yehoshua, tá? Como que Yeshua veio na sua primeira vinda? Né? Veio humilde e montado no jumentinho. Então daí nós entendemos que talvez, né, eles não estavam naquele momento dignos, né? Tá? Mas aqui é a opinião do Rabi Yehoshua ben Levi, tá? Ele contrasta esses dois versos, né? Temos então um contraste entre os israelitas, os judeus estarem dignos ou não estarem dignos, né, da vinda do Mashiach. A primeira é que se eles estivessem dignos, a vinda seria abreviada, ou seja, a salvação deles seria adiantada, antecipada, né? E se eles não estivessem, seria lá no seu tempo, como se diz assim, no tempo certo. O Eterno não abreviar nada, vai deixar que venha no tempo certo. Nesse sentido, tá? E vindo com as nuvens, e essa passagem de Daniel 7 é associada sim à figura do Messias também pelo Rabi Yehoshua, esse filho do homem visto aqui, na opinião do Rabi Yehoshua, como Messias, tá? Como Messias, tá? Tanto que ele cita aqui. Então ele virá com as nuvens se eles forem dignos, ou seja, ele virá com as nuvens de uma maneira grandiosa, de uma maneira miraculosa, de uma maneira que todo o olho verá, se eles forem dignos. Se não, ele vai vir num jumentinho humilde. E nós sabemos o que aconteceu, de novo, né? Tá? Então, essa é a opinião do Rabi Yehoshua. Em seguida aqui, né? É como se ele dissesse assim, com essa opinião aqui, que ele viria humilde, montado no jumentinho, para também ensiná-los a abandonar sua própria soberba e arrogância. Porque se o Messias, o rei, né, o Redentor, prometido pelo Eterno, viria humilde, quem seriam eles para se acharem grandes coisas? O Roxo falou aqui, né? A gente às vezes se acha, né? Mas se achar, não, eu sou. Né? Eu cumpro os mandamentos, eu faço tal coisa, né? Então, quem seriam eles para dizer isso, se o próprio Mashiach viria numa jumentinha, humilde, né? Então, nesse aspecto, ele viria para ensiná-los isso, tá? Em seguida, né, aqui, nós temos
A história famosa, já falei isso aqui em outro estudo, né? Não vou contar aqui de novo porque é muito longa, mas do próprio Rav Yehoshua, esse mesmo rabino é quem vive aquela história que eu já contei para vocês aqui, também está aqui nesse mesmo tratado, que ele encontra o profeta Elias, né? Ele está lá no túmulo, visitando o túmulo de outro rabino, do Shimon Bar Yochai, e ele encontra o Elias. Vou resumir aqui, para não tomar tempo. Ele encontra o Elias, né? O profeta Elias. Lembra-se, o profeta Elias não morreu, certo? Foi levado, né? Nós queremos que não morreu, tá? Então o rabino encontra o profeta Elias lá e ele começa a conversar com o profeta Elias e chegam no Messias, né? Aí ele pergunta quando que o Messias vai vir, né? O rabino pergunta para o Elias. Elias fala, olha, pergunta você para ele. Então o rabino fala, tá, mas como é que eu descubro onde que ele está, né? E o Elias fala, vai lá, olha onde que ele fala, nos portões de Roma. Os portões de Roma, você vai achar o Messias lá. Ele está lá sentado entre os leprosos. Tá? E você vai saber que ele é o Messias porque ele é o único que ata e desata. Enfim, tem um detalhe, não vou entrar nisso aqui, tá? Mas enfim, ele ensina o rabino a saber qual que seria o Messias no meio daqueles leprosos nos portões de Roma. Então o Rabi Yehoshua ben Levi vai para lá. E ele encontra o Messias lá, como Elias tinha descrito. E aí ele pergunta, né, para o Messias, mestre e tal, não sei o quê, né, e salva o Messias. E a pergunta principal que ele quer saber é, quando que o Senhor virá? E o Messias, ia falar Yeshua, né? E o Messias fala para ele assim, ó, hoje. Só responde hoje. Aí o rabino volta, meu Deus, o Messias vai vir hoje, né? Creio eu, né? Isso não está no tratado, mas eu creio que ele fez um alarde, né? Ele vem hoje, o Messias falou para mim que ele vem hoje, né? E o Messias passou o dia e o Messias não apareceu naquele dia. Não veio hoje, né? Ok. Um tempo depois, o Rabi Yehoshua volta a encontrar Elias e Elias pergunta para ele, daí? Conseguiu falar com o Messias? Tal? E o rabino bravo. Ele fala, sim, falei. E ele mentiu para mim. Ele mentiu para mim, o Messias mentiu para mim. Então Elias fala, como assim mentiu? O que ele falou, né? E o rabino fala, ele disse para mim que ia vir hoje. Ele falou hoje e ele não veio. Naquele dia, né? Aí Elias diz assim, é que você não entendeu o que ele disse. Ele quis dizer o seguinte, hoje, se ouvirdes a sua voz. Fecha assim a história do Rabi Yehoshua, tá? Citando lá o Salmo, né? Então, né, o que o Messias diz para ele é hoje, se ouvirdes a minha voz. Né? Não ouviu, tá? Mas fecha aí, tá? Vem essa história aqui depois, em seguida, isso aqui. Por que isso também, né? Porque às vezes, muitas vezes, irmãos, a nossa, eu digo a nossa, né? Nós temos uma tendência, o ser humano, nós temos uma tendência a nos tornarmos arrogantes. Eu sou, né? Eu tenho que mostrar que eu sou, né? Nós temos essa tendência todos, né? Temos essa tendência. E muitas vezes ela vem do medo. Medo do quê? Medo de ser exposto, medo de ser ridicularizado, medo, né? Enfim, vem do medo, né? Por exemplo, o rabino Yehoshua lá, quando ele fica bravo, né? Talvez ele voltou para a casa dele, para a cidade, e espalhou que o Messias viria, e o Messias não veio. Daí ele ficou, puxa, e agora? Vou ficar com que cara aqui? Né? E daí ele ficou bravo. Né? E às vezes essa arrogância vem desse medo que a gente tem. Né? Ficar mal visto, né? Aquela coisa do ficar mal visto. E hoje em dia é muito forte isso da internet, né? Todo mundo tem que pisar em ovos, porque senão você é, entre aspas, cancelado, né? Essa cultura aí de cancelar pessoas, né? Qualquer coisinha é cancelado, né? Então, todo mundo, né? Meu Deus, eu não posso ser mal visto, né? E aí você se torna arrogante. Não, porque a gente vê muito claramente isso no comportamento das pessoas aí fora, né? Não, daí eu tenho que destratar o outro para mostrar que eu sei. Não, eu sei, você é preconceituoso. Você sabe do que eu estou falando. Você é preconceituoso, meu Deus. Não, eu não sou, né? Então você se torna arrogante em cima desse medo. Mas Sukkot celebrava, vamos voltar para Sukkot, um aspecto que às vezes a gente não pensa. Sukkot celebrava, vamos voltar para o aspecto agricultural de Sukkot. Celebrava o quê? O fim da colheita, certo? Era um período final de verão, né? Final da colheita. Acabou a colheita. E agora? Nós temos, né, uma outra festa
de origem pagã aí, que também celebra o fim da colheita, o tal do o Halloween, né? Que na verdade Halloween é uma festa romanizada, tá? Assim como outras que nós temos no calendário gregoriano. Natal, por exemplo, foi transformada por Roma, tá? Só para vocês se situarem. Originalmente, o Halloween tinha um aspecto Halloween, que era Samhain, né? Samhain, Salmon, enfim, cultura celta, era também uma festa de fim de colheita. Era por conta do fim da colheita, era o fim do verão. A palavra salmonios do celta vem da raiz de verão, então era fim do verão. E o que é o fim da colheita? Acabou o alimento. E agora? O que vai ser de nós? Era isso também. E agora? E no caso da Europa, né, ainda vinha aquele inverno congelante. E agora? O que nós vamos comer? Nós vamos morrer. Aí eles viam aquelas árvores definhando, as árvores começavam a perder suas folhas, caindo, né, apodrecendo. Era o confronto com a morte. Nós vamos morrer também. Esse é o nosso destino. Não temos saída. Era isso. Era o desespero em cima desse. E agora o que vai ser de nós? Tá? E Sukkot? Sukkot tem esse aspecto de fim de colheita também. Lá em Israel também é hemisfério norte. Não tem muito o inverno congelante, mas tem um outro detalhe. Chuvas. É o período em que, num ano bom, chove em Israel, tá? Fim de verão, começou ali essa época, ou setembro, outubro, começam as chuvas. Nós visitamos em Israel, depois vocês vão ver ali, né? Quando a gente foi com o Roche, com a Estela, com alguns irmãos, foi em dezembro, né? Tava lindo, porque tava tudo verde, né? Tinha já tido um período de chuvas legal, tava tudo verdinho, né? A gente pegou muito bonito lá. Mas é um período em que eles dependem de chuva, né? E eles pensam, o que será de nós agora? Acabou a colheita. Agora não depende da nossa mão, do nosso braço. Porque se não vierem as chuvas, nós não vamos ter provisões para os meses que seguem, né? Nós não temos controle sobre o clima. Até aqui nós fomos lá, plantamos, né? Fizemos o nosso trabalho árduo, debaixo de sol escaldante. Fomos lá, semeamos, depois colhemos. Mas agora não depende de nós. Porque eu não posso fazer chover. Ninguém pode, né? E agora? O que será de nós? Né? Então, quando eu não tenho controle sobre o meu futuro, sobre a minha vida, né? Ou eu me desespero, como o povo celta lá, que acabou criando, né, o Samhain, né? Daí, por que o Halloween é um negócio de, né, morte, não sei o quê? É por causa disso, irmãos. Tá? Pensando assim, tá pensando na lógica agora da coisa, tirando a parte espiritual, pensando na lógica. Vem disso, esse medo, eu confronto com a morte, nós vamos morrer, né? A morte, o escuro, as sombras. Ou eu vou me desesperar, ou eu vou, se eu tenho o Criador, se eu tenho uma relação com o Criador, eu vou fazer o quê? Vou clamar a Ele. E o que eu preciso que venha agora? Chuvas. Vou clamar pelas águas, pela chuva, né? Tá? Nós temos lá também em Mateus 13:30, né? Quando Yeshua está contando uma parábola sobre o reino do céu, né? Ele diz o seguinte: deixe que cresçam, isso é o joio e o trigo, tá? Deixe que o joio e o trigo cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita que juntem primeiro as ervas daninhas, ou seja, o joio, e as amarrem em feixes para serem queimadas. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Uma referência ao fim dos tempos, né, em que finalmente serão separados, né? Os de fato justos seriam guardados no celeiro dele, né? E o que é isso? Um aspecto aqui de fim de colheita. Fim de colheita, não é? Porque é no final da colheita que vai ser separado de fato, de uma vez por todas, o joio do trigo. E o trigo vai ser guardado no celeiro, né? Fim de colheita. O que eu falei de Sukkot aqui? É um aspecto de fim de colheita. Tá? De novo, uma associação aqui, de certa forma, com o aspecto de Sukkot.
relacionado à segunda vinda de Yeshua, né? Então nós temos Sukkot, relacionado ao reino do céu, ao reino do Mashiach, né? Mas antes que isto aconteça, antes que o trigo seja guardado no celeiro de Yeshua, o que acontece antes? Um período maravilhoso, lindo, perfeito ou não? Ou o contrário? O contrário, né? Aí, seguindo lá, vamos voltar então para o nosso tratado Sanhedrin no Talmud, tá? A discussão dos rabinos, dos sábios. O Rav vai dizer o seguinte: o filho de Davi não virá até que o perverso império romano encubra Israel por 9 meses, como está escrito. Por isso, ele desistirá de Israel até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Então o restante de sua parentela retornará com os filhos de Israel, citando Miqueias, Mica 5:2, tá? Por que 9 meses? 9 meses é o quê? Um período de gestação, né? Gestação da mulher, né? Não é literal aqui esses 9 meses. Porque não foi só 9 meses que Roma dominou Israel, né? Não é literal isso aqui, por exemplo, né? Então ele associa a vinda do Mashiach, o filho de Davi, com um período de gestação. Quem é mulher e já teve filho sabe do que eu estou falando. Eu não posso ter essa vivência como homem, né? Mas sabe que é um período facinho? É fácil? É perfeito? Assim? É tudo às mil maravilhas? Não, né? Eu acho que é o contrário, né? Vem uma coisa boa, né? No final. Mas é um período difícil, né? De dores, né? Enfim, uma infinidade de coisas. É um período, assim, árduo até de certa forma, né? Para a mulher, tá? E esses dias, esse tempo antes da vinda do Mashiach, pela própria tradição judaica, é chamado de as dores de parto do Messias. Que seria um período, né, de sofrimento, de dor para Israel e para o mundo, tá? Antes que o Messias venha como rei, para reinar. Semelhante, por exemplo, ao que nós vemos lá em Apocalipse. As 7 taças, as 7 não sei o que, trombetas, né? Muito semelhante a essa ideia, né? Que antes do rei de fato voltar e reinar, estabelecer o seu reino e derrotar os inimigos de Israel, virá, né? Virão essas dores de parto, né? Esses tempos difíceis, tá? E aí, nós temos um outro tratado no Talmud que faz uma referência a esse período, parece que sim, também, mas com outro nome, uma particularidade curiosa. Isso aqui foi uma descoberta, entre aspas, do Rabino Shulam, tá? Bava Batra, é um outro tratado, tá? 60, página 60b. Bet. E desde o dia em que o reino ímpio, é uma referência a Roma, se espalhou, decretando o mal e pesados decretos sobre nós, anulando o estudo da Torá e a prática das mitzvot, dos mandamentos, e não nos permitindo entrar na semana do Filho. Eu estou tradução literal aqui. Dizem alguns, Yeshua o Filho, por certo deveríamos decretar sobre nós que não nos casássemos. Para ninguém ter dúvida, trecho lá, peguei esse print do Sefaria, do site no Sefaria, onde tem a referência, né, de livros de literatura judaica, texto original lá a partir do Sefaria, vocês podem ler no destaque, Le Yeshua Haben, tá? Aqui, ó, Le Yeshua Haben. Traduzem isso aqui no inglês, né, para o inglês lá no Sefaria, como salvação. Só que salvação tinha que ter isso aqui eu tinha que estar aqui, ó. Yeshua, tá? Não tem rei ali. E não existe, eu diria com todo o cuidado que, né, os escribas têm, que os rabinos têm, não existe essa de alguém errou a cópia e ficou assim. O que está escrito é Yeshua Haben, Yeshua o Filho, tá? Isso aqui foi um judeu ortodoxo que chegou lá para o Rabino Shulam. Esse judeu ortodoxo não crente em Yeshua estava estudando o Talmud e ele se deparou com isso. E ele falou, como assim? O que está escrito? O que está querendo dizer isso aqui? Ele foi lá no Shulam, olha só, ele foi lá no Rabino Shulam perguntar o que o Shulam entendia desse texto.
E o Shulam também, né, falou, não, tem que estudar aqui e tal. Ele começou a estudar, né? Daí ele falou, não, esse trecho aqui, esse trecho do tratado está falando de um período difícil para Israel, e que se num período de dificuldades eles deveriam ou não celebrar, assim, se alegrar com vinho, né, com festa, se deveriam se casar, e aí vem essa discussão, tá? É propício se casar no período em que Israel enfrenta dificuldades? Era essa a discussão. E daí é citado isso aqui, vem esse trecho aqui, tá? Então, né, e aliás, essa questão de é propício se casar, é adequado se casar no período de dificuldades, isso aqui aparece na Brit Hadashah também. Rav Shaul, Paulo, fala isso lá em 1 Coríntios 7, né, que ele recomenda que não se casassem por conta dos tempos difíceis, tá? E então nós temos aqui também na tradição judaica a mesma ideia, tá? O rabino sugerindo, não, acho que não é adequado casar, porque Israel está enfrentando dificuldades, e não é adequado por vários motivos, mas inclusive pelo aspecto de festa. Como é que você vai celebrar uma coisa alegre se o povo está perecendo, né? Se o povo está enfrentando dificuldades? Essa é a ideia, tá? Mas aí vem isso aqui, né? E não nos permitido entrar na semana do filho. E daí, dizem alguns, Yeshua é o filho. Aí, segue lá, né? É curioso, o Rabino Shulam, só para resumir, ele não chegou a uma conclusão, tá, sobre o que exatamente seria isso aqui, mas tem aspectos interessantes. Semana, 7 dias. Né? Semana, 7 dias. Né? Alguns rabinos, algumas traduções vão falar que isso aqui está falando da circuncisão. Não está escrito isso explicitamente, mas eles interpretam assim. Mas é interessante a gente pensar também na circuncisão. A circuncisão acontecia quando? 8º dia. Então nós temos semana, no 8º acontece alguma coisa, né? Daí eles falam ali, na semana do filho, dizem alguns, Yeshua, o filho, né? O rabino, de novo, não chegou à conclusão, o rabino não chegou a uma conclusão sobre, tá? Mas vamos guardar esses aspectos por enquanto. Vamos guardar isso por enquanto. Semana do filho, né? Rosh Hashanah Rabbah, que era no 7º dia. Tá? Vamos guardar isso aí por enquanto, para a gente caminhar aqui. Estamos quase caminhando para o fim. Mas Sukkot também, algumas comunidades mais racídicas, vou colocar assim, tem uma tradição relacionada, chamada Ushpizin. Inclusive no Sidur aqui tem o Ushpizin. Tá? Nesse aqui, não sei no da Sefer tem. Esse aqui tem, no da Koren tem, né? O Ushpizin, que é uma tradição assim, Sukkot são 7 dias, né? Festa Sukkot em si, 7 dias. Então, a cada uma das noites, das vésperas, né? Eu vou convidar uns grandes personagens da história de Israel para estar à mesa comigo, simbolicamente, claro. Tá? Então, nós temos lá, por exemplo, começando Abraham, Yitzhak, Yaakov, né? Yosef, José, Moshe, Aharon e Davi. São esses 7 personagens, né? A ordem muda um pouquinho, tá? Porque essa aqui é a ordem Ashkenazi, tá? A ordem sefaradita, o Yosef vai lá para depois de Aharon. Tá? Porque daí eles primeiro vão com os patriarcas, depois Moshe e Aharon, depois eles vão com os que foram governantes, né? Que foram José e Davi, tá? Por essa ideia. Mas enfim, a ordem aqui não importa. São 7 figuras, a cada uma das noites é feita uma oração simbólica convidando uma dessas figuras para estar à mesa na sua casa. Essa é a ideia, tá? Basicamente. São chamados os 7 convidados ou 7 pastores de Israel. Tá? Aqui então, né? É isso aí. Aí, né? Até fechar uma semana, certo? 7 dias, uma semana, fechou cada um deles ali com uma das noites, um dos dias. Aí eu pergunto, e o 8º dia? E o 8º dia? Porque nós temos um 8º dia, que é o Shmini Atzeret. Vamos entrar nele aqui agora, né? Lembrando que nós tivemos então a semana do filho, né? 7 dias. Rosh Hashanah Rabbah, que era o 7º dia, que é o dia de Davi, da festa de Sukkot. Dia de Davi, né? O Davi está sempre no 7º lugar. Essa ordem não muda nem para Ashkenazim nem para Sefaradim, tá? O Davi é o 7º.
Aí nós temos o 8º dia, que é o Shemini Atzeret, que nós vamos celebrar aqui na próxima quarta noite, né? O Shemini Atzeret é um dia extra, segundo a tradição. Não era para ele existir. Não devia, era... Pesach são quantos dias? 7. Na diáspora, a gente tem sempre a questão da diáspora, né? Diáspora 8, mas vamos colocar em Israel, 7 dias Pesach, né? Por que Sukkot era 8? Não, Sukkot também era 7. Mas teve um dia que foi adicionado a mais. Por quem? Aí vem o Midrash dizendo o seguinte, que o Eterno disse, meus filhos, por favor, ficai mais um dia. É muito difícil para mim separar-me de vós. Isso é o Midrash. Então ele adiciona o Shemini Atzeret, o 8º dia. Porque já haviam convivido durante uma semana, né? Tabernaculando nas cabanas. Oi? Isso, para estar em assembleia. Isso. Daí o 8º dia, não, fiquem mais um pouco, né? Fica mais um dia na Sukkah, fica mais um dia aqui comigo, né? Bem isso. E aí, né? Temos então o número 8. Se foi aumentado um dia, temos o 8º aqui. Quem é o 8º Ushpis? Quem é o 8º convidado? Né? Quem? Exatamente. O número do Mashiach, segundo a própria tradição judaica, é 8. O número do Messias é 8. 8 é o número do Messias e 8 remete também a um outro aspecto, inclusive no numeral arábico, né? Que é a eternidade. Que o 8, ele fica assim, né? Você nunca termina. Se você ficar desenhando ele, você não vai acabar nunca. Ele não tem fim, não tem começo, né? Começo tem que você começa, mas não tem fim, né? E o aspecto judaico também traz essa ideia do 8 como eternidade. Então esse 8º dia que era adicionado, não era para ser só um dia a mais. Era como se fiquem comigo para sempre. Como se ele dissesse, fica comigo não só mais um dia, para sempre eu quero que vocês fiquem comigo. Né? Nesse aspecto. Então, creio, né, que se nós fôssemos ter uma tradição de Ushpizin, o 8º dia o convidado seria ninguém mais, ninguém menos que o próprio Messias Yeshua, né? No 8º dia. Tabernaculando conosco de novo. Né? Deveria ser só 7, mas 8 puxa um dia a mais, porque esse 8 puxa para a eternidade, é para ser para sempre, para ser perpétuo. Milênio, exatamente, e por aí vai, né? Para ser perpétuo, tá? Então, ficar na Sukkah, né, é se ver dependente, né? De novo, quando a gente está na Sukkah, a ideia é que o Rosh trouxe, né? Eu só olho aqui, ó, não tem janelas, né? Então eu vou olhar para cima, vejo aqueles furinhos entre as palmas, as palmeiras, eu só consigo olhar para cima e aquela tenda frágil, eu sou frágil como aquela tenda, né? É se ver dependente do Eterno. Se ver sem controle, jogar o controle para ele, né? Das coisas. Ficar no Sukkah é isso. Não sabemos o que será de nós, não sabemos se vai ter chuva. Se não tiver chuva, estamos condenados, né? E com isso a nossa soberba, ela vai, ó. Quando eu percebo que eu não tenho controle de nada, que o meu futuro não está nas minhas mãos, a minha soberba vai assim, ó. Vai afundando, né? Vai afundando, tá? Vai para o chão. E aí vem Yeshua, né? Lá em Matitiahu e diz, falando sobre o reino do céu, perguntam para ele quem que é o maior no reino do céu, e ele diz, portanto, o maior no reino do céu é quem se faz o quê? Humilde, como esta criança que ele estava ali abraçando naquela hora, né? Por que humilde como criança? Uma criança, ela se preocupa com o que ela vai comer amanhã? Ela fica pensando, eu tenho que pagar uma conta no dia 15? Não? Não. Ela confia de uma maneira plena, né? É como se o pai, a mãe ele vai me dar comida aqui. Não vai faltar comida para mim. O pai e a mãe vai estar aqui, se eu precisar, ele vai estar ali, ela vai estar ali. Uma criança, ela confia de uma maneira plena. Por isso que Yeshua fala isso, que é humilde como uma criança, ela entrega o controle. Ela não quer o controle para si. Ela nem tem isso, na sua pureza, na sua inocência, né? Ela entrega o controle todo. Então, uma humildade e uma simplicidade, né, como uma criança, tá? E aí, vou caminhar para o final, contando, são, na verdade, 2 histórias, uma delas não era que me veio, mas vai ser a primeira que eu vou contar, uma experiência que eu tive, né? Eu tive 2 grandes experiências na minha vida, né, com Yeshua, tá? Eu digo com Yeshua.
Com o Eterno foram coisas diferentes com Yeshua, com a pessoa de Yeshua. E uma delas aconteceu na minha última viagem para Israel. Né? Eu já contei isso em outro momento, mas alguns talvez não estavam aqui. Eu, em 2017, fui para Israel sozinho, por N motivos, né? Fui sozinho. E fiquei lá, né? Fiquei em Jerusalém, né? Fui lá na Roa Israel, na sinagoga do Rabino Shulam. Passei um tempo com ele, de novo, o Rabino Shulam sempre muito hospitaleiro, né? E teve um dia que ele falou para mim, vem aqui. Ele me ligou, eu estava no apartamento que eu tinha ficado, ele me ligou e falou, vem aqui, era uma manhã, nós vamos lá no Escriba, na loja do Escriba, que foi o Escriba que fez a Torá de vocês, da Sarel, tá? Ele compôs, né, que a nossa Torá é composta, mas enfim, um trecho foi ele que fez, que escreveu. Na loja, na mesma Escriba que fez, nós vamos buscar o rolo da Torá na congregação de Vitória no Espírito Santo. E me convidou para ir junto. Daí fomos ele e o Daniel Stern. Né? E eu fui, ele falou loja de Escriba, loja de Sefer Torá, de voltar lá, eu pensei, nossa, vai ser assim, né? Já fui, vai ser uma lojona, assim, com uma vitrine, né? Umas coisas brilhantes, muitas capas bonitas, outras coisas, né? Fui pensando isso. Aí fomos entrando e ele foi entrando no bairro Mea Shearim. Mea Shearim é o bairro ortodoxo lá de Jerusalém, onde moram pessoas muito simples. Eles são muito simples, né? Então, eu falei, nossa, aqui é a loja? Eu fui pensando, né? Foi entrando e tal, e parou na frente de um portão. Era um terreno comprido, tinha uma meia água de 2 andares lá no fundo do terreno. E na entrada era só pedras, assim, pedrinha, né? Pedrinha de... Como é que chama aquilo? Não sei, não é saibra, enfim, pedrinha, assim. Isso, não pedra normal, assim, o chão. Chão de pedra, de brita. E a casinha lá no fundo, assim, 2 andares, mais uma meia água, assim, lá no fundo. Daí ele entrou, eu falei, será que... Eu pensando, é aqui, né? Fomos seguir o Rabino e o Daniel Stern, eles foram lá, bateram a porta, saiu lá um senhorzinho, bem velhinho, um robezinho preto, cheio de bolinha, sabe quando enche de bolinha? Um chinelinho assim de aqueles pantufinha nos pés. Rabino Shulam, não sei o quê, cumprimentou lá o Shulam, não sei o quê. Era ele o escriba. Aí nos convidou para entrar, uma casinha, como eu falei, uma meia água, assim, tinha um andar para cima, mas era uma salinha pequena aqui, uma cozinha ali, era isso. Nos chamou lá para sua sala, a sala dele uma mesinha, um sofazinho assim, onde tinha alguns rolos de Torá, em cima do sofá, assim. E algumas capas parecidas assim com essa, que eles põem também, né? E ali ele ficou conversando com o Rabino Shulam, e daí veio a esposa dele, também uma senhorinha, também com um robezinho, pantufinha assim nos pés. Não sei o que, querem não sei o que, querem mais, você ofereceu lá, né, uma coisa. E o Rabino Shulam lá conversando com o Rabino ali, com o escriba. E ali, simplesmente eu senti que Yeshua estava ali. Mas foi uma sensação muito forte, assim, quando você sabe que é algo fora de você, né? Inexplicável, porque eu não estava nem pensando naquilo, eu estava curioso, né? Assim, não estava nem pensando naquela hora, eu senti que Yeshua estava ali. E eu fiquei pensando, por que eu senti isso? Por que Yeshua estava ali, né? E me veio, olha como essas pessoas são simples. E eu fui imaginando, né, a loja do Sefer Torá, né? E foi o oposto. Era uma casinha, um senhorzinho, uma senhorinha, né? E o que me veio, ele me falou, olha como essas pessoas são simples. Por isso que eu estou aqui. Foi nesse aspecto. Isso me marcou muito. A humildade daquele escriba. E o escriba que nos abençoou, né? Com esse rolo aqui, né? E, nossa, me marcou muito, né? Então eu falei, puxa vida, né? Mas assim, a humildade, a simplicidade daquelas pessoas. E aí, né? Nós temos... Eu vou agora para a história. Rapidinho. Tô terminando, irmãos. Calma. Tô terminando. Era para ser curto isso tudo hoje, mas tudo bem. Para fechar o Tratado do Sanhedrin 98, página B. Também nessa ideia de humildade. Daí eu vou passar para a história final, que é o principal. Tá? O Ula disse o seguinte, é um dos rabinos, que o Messias venha, mas que eu não veja.
porque eu temo o sofrimento que precede a vinda dele. Eu temo as dores de parto, a semana do filho. Né? Do mesmo modo, o Rabba disse que o Messias venha, mas após minha morte, e eu não o vejo. Aí o Rav Yosef vai dizer o seguinte, que o Messias venha e eu seja digno de me assentar à sombra do excremento do seu jumentinho. E aí você vê, olha o aspecto de humildade aqui, né? Que eu seja digno de me assentar na sombra do excremento do jumento que ele está vindo. Né? Claro que eles têm seus motivos ali, depois eles vão discutir os motivos dos outros, né? Mas o ponto aqui é o que ele diz. Né? De novo, esse aspecto de, nossa, né? Quem sou eu? Não sou digno, né? Mas que eu possa pelo menos vê-lo aqui atrás do excremento do jumento dele. Né? Nesse sentido. E para fechar com a história que eu falei, que tem tudo a ver com isso, né? Nós fomos em 2014, aí hoje vai lembrar, eu, a Estela, a Regina, né? E alguns irmãos, fomos para Israel juntos, né? O Eterno nos abençoou e foi maravilhoso. Foi minha primeira ida a Israel, né? O Rocha já tinha, não sei se já tinha ido, né? O Rocha já tinha ido. Mas a minha foi a primeira ida e nós fomos a vários lugares, né? Nós estávamos com um tour que acabou sendo um tour mais cristão, né? E nós, em dado momento, falamos... Não que nós fizemos Lashon Hara, não fizemos Lashon Hara, mas a gente deu uma reclamadinha assim, poxa, a gente podia visitar algum lugar judaico assim também, né? Nesse tour que estávamos ali. E daí a guia, né? Não esqueci o nome da menina. A guia falou, tá bom, então vamos incluir... Porque a gente estava no Galil, estava na Galileia, visitando ali, né, os lugares da Galileia. Estávamos em Tiberíades, né, Tibéria. E daí a gente visitava outros lugares. Fomos para Cafarnaum, enfim, tá? E lá perto... Ela falou, vamos incluir então no roteiro uma passagem por Tzfat, Safed, que é uma cidade judaica muito antiga, que fica no alto de uma montanha, a cidade mais alta de Israel hoje. Né? Tem um histórico, Tzfat. Tzfat, por exemplo, é onde foi composto Lecha Dodi Likrat Kala, tá? Onde foi composto esta oração, esse poema, né? Foi lá em Tzfat. Tzfat é onde começou a tradição do Kabbalat Shabbat, de você celebrar o recebimento do Shabat, tá? Foi lá em Tzfat, lá no século XVI, lá em Tzfat. Então, ela incluiu para nós, foi uma bênção, né? Essa cidade no roteiro. E acabou que foi, para mim, depois de Jerusalém, o lugar que eu mais gostei, que eu mais me senti bem lá em Israel, tá? Foi em Tzfat. Tem umas fotinhos ali, coloquei ele só para... E a gente visitou lá em Tzfat a sinagoga Hari Ashkenazi, que é a sinagoga mais antiga em atividade em Israel até hoje, lá do século XV e XVI. Essa aqui é a Ari Ashkenazi, tá? Que é onde foi composto o Lecha Dodi. Descobri depois que o Lecha Dodi, quem compôs, frequentava essa sinagoga aqui. E aqui lá o Yaakov, todo faceiro, na sinagoga lá dentro, a gente pôde entrar, né? Lá na Ari, tá? Ali na Bimá, ali, enfim, tá? Onde tinha a Arona Kodesh, ficamos ali, pudemos visitar, enfim, foi maravilhoso. Aqui lá em Tzfat também, numa rua, né, lá com o Sefirot lá, né, porque, tá, eu com um presentinho ali que eu comprei, que eu nunca usei até hoje, está guardado, que são velas de Shabat, porque em Tzfat tem uma fábrica, uma famosíssima fábrica Safed, fábrica de velas. E esse que vocês estão vendo do lado aqui é um tabuleiro de xadrez com temas judaicos todo feito em vela. Eles têm lá, né, tinha isso aqui, tinha a Arca de Noé, tinha um monte de coisa. Então eu tirei a foto lá. Eu comprei velinhas de Shabat, mas eu nunca tive coragem de usar, tá lá guardado, porque elas são especiais, assim. Então eu guardei, tá lá, né? Tá ali o Yaakov com as velas, tá? Mas eu gostei muito de Safed. Enfim, foi uma experiência maravilhosa, né? Quando a gente foi lá, eu não sabia da história que eu vou contar para vocês. Descobri depois, que eu gostei tanto que depois eu fui pesquisar mais, né? E aí descobri uma história da Savta Yocheved. Savta Yocheved. O que tem aqui depois que eu não sei? Ah, tá. Vamos lá. Savta Yocheved, vovó Yocheved, né? Foi uma senhorinha, que morava, uma moradora de Safed, de Tzfat, que ela, ao longo da sua longa vida, dizem, né, que ela viveu mais que todos os outros familiares, então os familiares todos morreram e ela viveu, né, até ali no meio dos anos 70. Todos os dias, essa senhorinha, ela subia uma escadaria de um bequinho, eu vou mostrar a foto para vocês. Ela morava lá né, embaixo, numa das casas embaixo, e ela subia aquela escadaria todos os dias, com uma bandeja com biscoitinhos que ela preparava, uma xícara de chá, uma xícara de café.
E ela se sentava no topo dessa escada, vou colocar ali a foto. Ela se sentava aqui, podem ver que é um bequinho, né? Bem estreito. Se sentava aqui, e ali ela dizia que ela ficaria esperando o Messias passar. E quando ele passasse por ali, ela queria oferecer para ele aqueles biscoitos. E como ela não sabia se ele gostava de chá ou café, ela levava os dois. Porque ela, de repente ele preferia café, ela levava o café. Mas ela levava os dois, o chá e o café. E todos os dias, todos, ela subia essa escadaria e se sentava ali e ficava esperando o Messias. Todos os dias. Com os seus biscoitinhos, com o seu café, com o seu chá. Né? E alguns falavam, essa senhora já tá, alguns falavam, né? Acho que ela já está meio louquinha, né? Já está meio gagazinha, né? E ela não se caduquinha, e ela não se importava. Ela continuava indo todos os dias, pelas manhãs, sentar ali, porque ela dizia que o Messias passaria por Tzfat, na sua descida para Jerusalém, e ele ia passar por aqui, ó, para ir para Jerusalém. Então ela ficava ali esperando, né? Todos os dias. Por causa dela, né? Tem aqui uma outra fotinha, tem um menininho ali, podem ver como é estreito. Tem uma criança quase já ocupa toda a entrada aqui, né? Bem estreito, tá? Eles colocaram esse corrimão que você está vendo aqui, colocaram por causa dela, porque ela já estava numa idade avançada e ela queria subir, então colocaram para que ela não se machucasse, tá? Na época. Então, é daquela época que ela viveu. Então, bem estreito. Essa vielazinha aí é uma ruazinha, é uma rua, oficialmente. Por causa dela, ficou conhecida, foi denominada Simtat HaMashiach, o beco ou a viela do Messias, né? Daí tem na placa que vocês estão vendo ali, tem lá do ladinho da entrada, está escrito o seguinte: uma viela íngreme com escadas, a mais estreita viela de toda Tzfat, que se tornou famosa na cidade graças a Yocheved Rosenthal, cuja casa ficava no fim dos degraus lá embaixo. A vovó Yocheved, como era conhecida por todos, costumava se sentar à entrada da viela esperando a chegada do Messias. A senhora, que viveu mais que toda a sua família, cria que o Messias passaria por Tzfat em seu caminho para Jerusalém e certamente entraria na cidade por meio daquela estreita viela. Assim ela cria, né? E aí, né, para a gente fechar, essa história me marcou muito quando eu li. Uma pena que quando a gente foi lá, a gente não sabia dessa história. Mas eu quero voltar lá, eu coloquei as fotinhas ali de propósito para fazer vontade em vocês, para a gente, quem sabe, um dia voltar juntos para lá. E quando nós formos, eu quero ir em Tzfat, eu quero ir lá nessa vielazinha aqui, né? Especialmente ali. Mas me marcou estreito. Por quê? É estreito. A entrada, né? O que Yeshua falou? O caminho é estreito, né? E essa senhoria dizia que ele passaria pelo caminho estreito para ir para Jerusalém, né? Então, nós temos vários aspectos ali. Um deles, né, é a humildade dessa senhora, a esperança dela, a fé dela, de todos os dias, não importa o que os outros estavam falando dela, ela ia lá com os biscoitinhos, com o chá, com o café, para oferecer para o Messias, né? E, né, a humildade dela, tá? Nos remetendo também a Sukkot, né? Eu creio, Yeshua não retornou antes dela falecer, e aí é uma coisa minha, né? Quem sabe o Messias Yeshua, lá no leito de morte da vovó Yocheved, tem ido lá fazer uma visita para ela, tomar um chazinho, né, com ela. Não sei. Eu acho que é bem do tipo dele, né? Mas não sabemos, né? Eu acho que ele foi. Mas o ponto aqui, né, é que Sukkot nos traz esse aspecto da humildade, de nós lembrarmos que nós somos frágeis como aquelas cabanas, que são feitas do quê? De vegetais, né? Os vegetais que nós dependemos para nos alimentar, para nos suster, que nós começamos a ver morrer nesse período, né? Vamos pensar em Israel, que muda a estação, que não tem mais colheita, mas sabemos que é Ele que nos vai prover, né? O controle está nas mãos dele. E o açúcar que nos cobre é quem? Senão o próprio Mashiach, senão o próprio Messias, né? Que nos permite, por meio dele, desta açúcar, que é Yeshua, a comunhão com o Criador, com o Pai. Nele que nós vemos como nós somos nada, como nós somos pó, e que dependemos totalmente dele, né?
em humildade e simplicidade. E a entrada é estreita. A entrada é estreita, mas basta que nós entremos como uma criança nessa entrada estreita, né? Ou como uma vovó, Yocheved, e que confiemos plenamente nele. Às vezes a gente complica as coisas, mas o reino dos céus é simples como essa criança entrando nessa entrada estreita. Amém?